O estalo molhado de um punho contra a carne. Depois silêncio. Depois o gotejar lento de sangue no mármore. Vivian Ashford estava caída no pé da grande escadaria da mansão, 7 meses grávida. O celular a 1 metro de distância, mostrando uma mensagem não enviada para a mãe. Mãe, preciso te contar uma coisa sobre Preston. Estou com med... Ela nunca terminou a palavra. Medo. Ela estava com tanto medo há tanto tempo que quase tinha esquecido como era não ter medo. Preston estava acima dela no patamar, respirando pesado. A aliança de casamento tinha rachado com a força do último golpe. Sangue, o sangue dela, pingava dos nós dos dedos no tapete persa que a mãe dele tinha importado do Irã. Por um longo momento, ele encarou a esposa inconsciente. Olhou para o corpo quebrado dela, para a curva da barriga onde a filha deles crescia. Então ele ajeitou a gravata. Passou por cima do corpo dela. Foi para o escritório e se serviu de um uísque. Levou 45 minutos para ligar para o 192. 45 minutos para construir a história. 45 minutos para praticar o tremor na voz. Ela caiu da escada. A gravidez deixou ela desajeitada. Encontrei ela assim. Por favor, venham rápido. Por favor, ajudem minha esposa. Os paramédicos chegaram às 11h23 da noite. 2 socorristas entraram correndo pela porta da frente que a governanta tinha deixado destrancada antes de fugir para os aposentos dela. Marcus Chin tinha 26 anos. Era socorrista há 4. Já tinha visto acidentes de carro, brigas de bar, consequências de violência mais vezes do que conseguia contar. Ele soube imediatamente que Vivian Ashford não tinha caído da escada. Os padrões de hematomas estavam errados. Quedas criam lesões específicas. Pulsos quebrados de tentar se agarrar, contusões em um lado do corpo, trauma consistente com tombar. As lesões de Vivian contavam uma história diferente. Ferimentos defensivos nos antebraços, hematomas em formato de soco pela maçã do rosto, o osso orbital fraturado por um golpe direto, não por impacto com escadas, e sob as marcas roxas frescas, hematomas mais antigos em amarelo e verde. Lesões em vários estágios de cicatrização. Essa mulher tinha sido espancada. Não só essa noite, por meses, talvez anos. Marcus olhou para Preston Ashford, que estava na porta do escritório com um copo de líquido âmbar na mão. O rosto do homem estava arranjado numa expressão de preocupação. A voz tremia com emoção ensaiada, mas os olhos eram calmos, calculistas, os olhos de alguém assistindo para ver se a performance estava convincente. Marcus puxou o celular e começou a fotografar tudo, cada hematoma, cada marca, cada pedaço de evidência que contava a verdade que Preston Ashford estava tentando enterrar. Isso é realmente necessário? Preston perguntou. A voz tinha uma ponta sob o luto. Ela caiu. Eu disse o que aconteceu. Procedimento padrão, senhor, Marcus respondeu. Manteve a voz neutra. Continuou fotografando. A ambulância cortou a noite na direção do Hospital Santa Catarina. No fundo, Marcus trabalhava para estabilizar Vivian enquanto o parceiro dirigia. A pressão arterial estava caindo. Os batimentos cardíacos do bebê estavam erráticos. As duas estavam morrendo. Ele ligou para a emergência. Mulher de 32 anos, 7 meses de gravidez, trauma craniano grave, múltiplas contusões, possível sangramento interno. Alerta em obstetrícia e neurologia. Prioridade 1. Ele não disse o que suspeitava. Não pelo rádio. Não onde advogados pudessem intimar as gravações. Mas quando a doutora Rebecca Holloway encontrou a ambulância nas portas da emergência, Marcus a puxou de lado. Doutora, faço esse trabalho há 4 anos. Essa mulher não caiu de escada nenhuma. Alguém espancou ela quase até a morte. E pelos hematomas mais antigos, não foi a primeira vez. A doutora Holloway olhou para a maca sendo levada às pressas. Ela tinha sido a obstetra de Vivian por 6 meses. Tinha visto os acidentes, as desculpas, o jeito que Vivian se encolhia quando Preston tocava o ombro dela durante as consultas. Ela suspeitava, nunca conseguiu provar. Agora não precisava de prova, a verdade estava escrita no corpo quebrado da paciente. Me consegue cópias dessas fotos, ela disse. E Marcus, obrigada por prestar atenção. Dentro da sala de trauma, caos organizado explodiu ao redor da forma inconsciente de Vivian. Enfermeiras cortaram a blusa de seda dela. Monitores apitavam e alarmavam. Médicos gritavam ordens na linguagem abreviada de emergências médicas. O cérebro dela está inchando, o neurologista anunciou. Precisamos aliviar a pressão agora, ou a perdemos. O bebê está em sofrimento, a doutora Holloway adicionou. Desacelerações no monitor. Podemos precisar fazer o parto essa noite.
Ela só está com 31 semanas. Eu sei, mas se a mãe morrer, o bebê morre também. 300 quilômetros dali, em Westbrook, um subúrbio tranquilo com ruas arborizadas e casas que tinham sido pagas há décadas, um telefone tocou às 11h47 da noite. Malcolm Mercer atendeu no segundo toque. Com 64 anos, ele tinha a calma envelhecida de um homem que passou 30 anos atendendo telefones que traziam só más notícias. A mão estava firme, a voz era uniforme. Aqui é Malcolm Mercer. Senhor Mercer, aqui é o Hospital Santa Catarina na cidade. Sua filha Vivian foi internada em estado crítico. Vocês deveriam vir imediatamente. Malcolm não fez perguntas. Não perdeu tempo com detalhes que ficariam claros logo. Ele simplesmente disse: "Estamos a caminho." Desligou e foi para o quarto onde a esposa, Catherine, já estava acordada, sentada na cama, observando ele com olhos que tinham visto demais em 62 anos para fingir que tudo estava bem. "É a Vivian", ele disse. O rosto de Catherine ficou muito parado, não chocado, não choroso. Algo mais frio, algo que qualquer um que a tinha enfrentado num tribunal reconheceria imediatamente. "Quão grave?" ela perguntou. "Crítico. Ela e o bebê." Catherine já estava pegando o celular. "Vou ligar para o desembargador Hendricks, pedir para ele bloquear qualquer pedido de sigilo dos advogados da família Ashford." Malcolm pausou na porta. "Você acha?" "Tenho achado há 2 anos." Ela parou de arrumar as malas, as mãos congeladas sobre uma camisa meio dobrada. "Só não conseguia provar." A voz rachou. "Só um pouco. Não conseguia provar, e agora nossa filha pode morrer." Na luz pálida do quarto, Catherine Mercer dobrou a mesma camisa 3 vezes sem notar. Desdobrou, dobrou de novo. As mãos estavam tremendo, mãos que tinham permanecido firmes durante interrogatórios de assassinos, durante argumentações na Suprema Corte, durante o encarceramento de alguns dos homens mais perigosos do país. Malcolm atravessou o quarto e tirou a camisa dela, colocou de lado e a puxou para perto. "A gente não sabia", ele disse. "A gente deveria ter sabido. A gente deveria ter visto. A gente não poderia ter sabido o que ela não estava pronta para contar, mas a gente sabe agora, e agora a gente age." Catherine se afastou e olhou para o marido. O contador aposentado, o homem quieto que fazia palavras cruzadas nas manhãs de domingo e cultivava tomates no quintal. O homem cujo dossiê funcional em Langley ainda era classificado nos níveis mais altos. "O que você vai fazer?" ela perguntou. A expressão de Malcolm não mudou, mas algo nos olhos mudou. Uma porta abrindo para um cômodo que tinha sido trancado por uma década. "O que for preciso", ele disse. "O que for necessário para manter nossa filha segura e garantir que o homem que a machucou nunca machuque ninguém de novo." Eles dirigiram pela noite. 300 quilômetros de estrada escura, de silêncio, de medo que nenhum dos dois admitiria sentir. Catherine fez ligações do banco do passageiro, a voz calma e profissional mesmo com o coração martelando contra as costelas. Malcolm dirigiu exatamente 10 quilômetros acima do limite. Rápido o suficiente para importar, devagar o suficiente para evitar polícia, as mãos firmes no volante, mas a mente já trabalhando, já planejando, já identificando recursos, favores devidos, contatos. Chegaram no Hospital Santa Catarina às 3h14 da manhã. A sala de espera estava quieta àquela hora, povoada apenas pelos desesperados e pelos enlutados. Preston Ashford estava sentado na seção privada da família, parecendo apropriadamente devastado, a camisa amassada, o cabelo despenteado, os olhos vermelhos. Embora se de chorar ou do uísque que estava bebendo, Malcolm não conseguia dizer. Quando Preston os viu, ele se levantou imediatamente. O rosto se contorceu numa expressão de alívio. "Graças a Deus vocês estão aqui. Foi horrível. Ela caiu da escada. Num minuto ela estava bem, no outro." A voz quebrou artisticamente. "Eles não querem me contar nada. Ninguém quer me contar nada." Malcolm olhou para o genro. Olhou para a pele rachada nos nós dos dedos de Preston, mal escondida por uma bandagem. Olhou para o respingo minúsculo de sangue na gola de Preston, que a lavanderia nunca conseguiria explicar. Não disse nada. Simplesmente sentou em frente a Preston e esperou. Catherine sentou ao lado do marido. Preston estendeu a mão dela, e ela deixou ele pegar. O rosto dela era uma máscara de preocupação maternal, uma performance tão polida quanto a de Preston. Mas a outra mão estava escondida no bolso do casaco, digitando rapidamente no celular. Preston continuou falando.
Palavras derramando sobre acidentes e escadas, e como a gravidez tinha deixado Vivian desajeitada. Sobre como ele tinha avisado ela para ter cuidado. Sobre como encontrou ela no pé da escada, e ligou para o 192 imediatamente. Malcolm notou cada mentira, cada inconsistência, cada frase ensaiada que soava só um pouco perfeita demais. Ele tinha interrogado homens que tinham feito coisas terríveis. Homens que acreditavam nas próprias mentiras. Homens que tinham se convencido de que as vítimas mereciam o que aconteceu com elas. Ele sabia exatamente o que Preston Ashford era. Mas não disse nada. Ainda não. Porque o contador aposentado e quieto sabia de algo que Preston Ashford não sabia. Vingança é um prato que se serve frio. E Malcolm Mercer tinha 30 anos de prática mantendo as coisas frias. Às 4h47 da manhã, a doutora Rebecca Holloway pediu para falar com os Mercers em particular. Ela os levou para uma pequena sala de consulta, fechou a porta e abandonou toda a pretensão de neutralidade profissional. Sua filha não caiu, ela disse, a voz apertada de fúria controlada. Ela foi espancada severamente. Há lesões em vários estágios de cicatrização, voltando meses, possivelmente anos. O osso orbital está fraturado, 3 costelas quebradas, 2 delas fraturas antigas que nunca cicatrizaram direito. Ferimentos defensivos nos antebraços. Padrões de hematomas consistentes com ser golpeada repetidamente com punho fechado. Catherine não se abalou. Você documentou tudo? Cada marca? A doutora Holloway encontrou os olhos dela. Já contatei a equipe jurídica do hospital e as autoridades. O socorrista que trouxe ela tirou fotos na cena. Isso não vai desaparecer num arquivo em algum lugar. Não vou deixar. Malcolm falou pela primeira vez desde que chegaram. O bebê? Fizemos o parto via cesárea de emergência a 1h12 da manhã. A voz da doutora Holloway suavizou levemente. Ela está na UTI neonatal, 1,4 kg, 31 semanas de gestação. Ela está lutando. E Vivian? Está em cirurgia agora. Há inchaço no cérebro. O neurologista está trabalhando para aliviar a pressão. A doutora Holloway hesitou. Não vou mentir para vocês. É sério. Ainda não sabemos se ela vai acordar. Ou em que condição estará se acordar. Catherine absorveu a informação com a mesma quietude que tinha mostrado no quarto. Então acenou uma vez e perguntou. O que você precisa de nós por agora? Só estejam aqui quando ela acordar. Se ela acordar, ela vai precisar dos pais. Ela vai precisar de mais que isso. Malcolm disse baixinho. Ela vai precisar saber que está segura. Que ele nunca pode tocá-la de novo. A doutora Holloway olhou para esse homem quieto com seu cabelo grisalho e óculos de leitura e suéter de tricô. Ela se perguntou o que estava perdendo, o que todo mundo estava perdendo sobre Malcolm Mercer. Acredito que você está certo, ela disse, e acredito que você vai garantir isso. Ela estava mais certa do que sabia. O detetive Samuel Briggs estava na força há 27 anos. Tinha visto o pior que seres humanos podiam fazer uns aos outros. Tinha aprendido a compartimentalizar, a se distanciar, a tratar cenas de crime como quebra-cabeças em vez de tragédias. Mas algo no caso Ashford fez a pele dele arrepiar. Ele chegou no Hospital Santa Catarina às 6h15 da manhã. Respondendo à ligação da doutora Holloway. O nome Ashford já tinha disparado uma cascata de telefonemas. O chefe de polícia para o capitão, o capitão para o tenente para o Briggs. Lide com isso com cuidado, o tenente tinha dito. Os Ashfords construíram 3 hospitais nessa cidade, empregam 4.000 pessoas, doam para o fundo da polícia todo ano. Lide com isso com cuidado. Briggs entendeu o que isso significava. Significava pisar com cuidado, não fazer ondas, lembrar quem assina os cheques. Ele estava cansado do que isso significava. Marcus Chin, o jovem socorrista, encontrou ele no saguão do hospital com um envelope pardo cheio de fotografias. As mãos do garoto estavam firmes, mas o maxilar estava apertado de raiva. Faço esse trabalho há 4 anos, Marcus disse. Sei como uma queda parece. Essa mulher não caiu. Briggs espalhou as fotografias pela mesa numa sala de consulta vazia. Viu os padrões de hematomas, os ferimentos defensivos, as marcas amareladas sob o roxo fresco. Viu exatamente o que Marcus tinha visto. Você documentou tudo, ele disse. Não era uma pergunta. Eu sabia que alguém ia tentar fazer isso desaparecer. Marcus encontrou os olhos dele. Não ia deixar isso acontecer. A doutora Holloway se juntou a eles com registros médicos voltando 6 meses. Visitas à emergência por um pulso torcido,
Um ombro machucado, um olho roxo que Vivian tinha explicado como uma queda no chuveiro, cada incidente documentado, cada lesão fotografada, um padrão que ninguém tinha conectado até agora. Ela veio a mim pro pré-natal, a doutora Holloway disse. Ela sempre parecia nervosa quando o marido estava na sala. Ela se encolhia quando ele a tocava. Perguntei uma vez se estava tudo bem em casa, e ela mudou de assunto tão rápido que eu soube a resposta. Por que você não denunciou? Denunciar o quê? Uma mulher que se encolheu? Uma mulher que disse que estava bem? A voz da doutora Holloway era amarga. Ela nunca admitiu nada, nunca pediu ajuda. Eu não podia forçá-la a me contar o que estava acontecendo a portas fechadas. Briggs entendeu. Ele tinha trabalhado em casos de violência doméstica antes. Vítimas que protegiam seus agressores. Mulheres que acreditavam nos pedidos de desculpa. Esposas que tinham mais medo de sair do que de ficar. A enfermeira que tinha admitido Vivian apareceu na porta segurando um celular rachado numa sacola de evidências. Encontramos isso nos pertences pessoais dela, a enfermeira disse. Tem uma mensagem que ela estava tentando enviar. Briggs leu o texto parcial. Mãe, preciso te contar uma coisa sobre Preston. Estou com medo. Ela estava tentando contar para alguém, a enfermeira disse baixinho. E ele a impediu. Briggs olhou para as evidências reunidas, fotografias, registros médicos, um grito de ajuda meio enviado. Isso não vai ser fácil. Os Ashfords têm advogados, conexões, dinheiro. A doutora Holloway endireitou a espinha. Não me importo com o que eles têm. Essa mulher é minha paciente. Esse bebê na UTI neonatal é minha paciente. Vou testemunhar sobre tudo que vi e documentei. Não vou ser intimidada. Briggs quase sorriu. Era raro encontrar pessoas com esse tipo de espinha dorsal. Tudo bem, deixa eu interrogar o marido. A reação de Preston Ashford a ser questionado disse a Briggs tudo o que ele precisava saber. Pelos primeiros minutos, Preston manteve a performance. O marido preocupado, o parceiro devastado. O homem que não conseguia entender como esse terrível acidente tinha acontecido. Então Briggs mencionou as fotografias, as lesões documentadas, o padrão de abuso voltando meses. A máscara de Preston escorregou. Você faz ideia de quem eu sou? Ele exigiu. A voz tinha caído. O tremor. O luto. A emoção cuidadosamente construída. Tudo foi embora. O que restava era frio. Duro. Minha família construiu 3 hospitais nessa cidade. Empregamos mais pessoas que qualquer outra empresa do estado. Você realmente quer fazer um inimigo de mim por causa da falta de jeito da minha esposa? Eu quero a verdade, Sr. Ashford. A verdade? Minha esposa está grávida e hormonal e tem caído constantemente há meses. Pergunte a qualquer um. Pergunte à médica dela. Pergunte à equipe. Já perguntei à médica dela, e as evidências não apoiam uma queda. A expressão de Preston mudou. Ficou calculista. Então quero meus advogados presentes para quaisquer outras perguntas. Sugiro que você pense muito cuidadosamente sobre sua carreira antes de prosseguir com isso. Briggs olhou para esse homem no terno caro, com o corte de cabelo caro, e a mansão cara cheia de mentiras caras. Pensou na aposentadoria, na faculdade dos filhos, no aviso do tenente para lidar com isso com cuidado. Então pensou na mulher lá em cima com a cabeça aberta e o bebê lutando pela vida numa incubadora. Vou entrar em contato, Sr. Ashford. A UTI neonatal estava quieta às 7 da manhã. O bip suave dos monitores, o sussurro dos ventiladores, o choro ocasional de um bebê ainda não forte o suficiente para gritar. Catherine Mercer estava de pé na janela, olhando para a neta. 1,4 kg. Pele tão fina que dava para ver as veias azuis por baixo. Um tubo na garganta. Respirando por ela porque os pulmões ainda não estavam prontos. O bebê não tinha nome. Vivian não tinha decidido ainda. Estava esperando. Queria conhecer a filha antes de escolher. Agora ela talvez nunca a conhecesse. Catherine pressionou a palma contra o vidro. Em 35 anos como promotora federal, ela tinha prendido homens que fizeram coisas terríveis. Assassinos, estupradores, homens que destruíram famílias sem remorso. Ela tinha mantido a compostura através de tudo isso. Tinha acreditado no sistema, na justiça, na ideia de que a verdade eventualmente prevaleceria, mas ela nunca tinha querido alguém destruído do jeito que queria Preston Ashford destruído. Malcolm a encontrou lá 1 hora depois. Ele ficou ao lado dela, olhando para a forma minúscula na incubadora. Ela é uma lutadora, ele disse. Como a mãe, como a avó. Malcolm, o que a gente vai fazer? Não era uma pergunta sobre estratégia ou planejamento.
Era o apelo desesperado de uma mãe assistindo a filha sofrer, assistindo a neta lutar para sobreviver. Malcolm ficou em silêncio por um longo momento. Então disse: "Eu fiz uma ligação." Catherine olhou para ele. "Uma ligação para quem?" Ele não respondeu diretamente. Em vez disso, disse: "Passei 30 anos trabalhando para uma agência que não existe oficialmente. Fiz coisas que nunca vão aparecer em nenhum livro de história. Construí relacionamentos com pessoas que têm acesso a informações que a maioria dos brasileiros não consegue imaginar." Ela esperou. "Pedi um favor. Langley está me mandando tudo que tem sobre Theodore e Preston Ashford. Cada conta offshore, cada escândalo enterrado, cada testemunha que eles pagaram, cada segredo que achavam que estava seguro." Catherine encarou o marido. O homem quieto que fazia palavras cruzadas. O pai gentil que ensinou Vivian a andar de bicicleta. "Você disse que nunca usaria esses contatos de novo. Isso foi antes de alguém tentar matar nossa filha." As palavras pairaram no ar entre eles, diante deles, através do vidro. A neta deles subia e descia o peito com respirações assistidas por máquinas. "Passei minha carreira prendendo criminosos por canais legais", Catherine disse devagar. "Provas adequadas, julgamentos justos, devido processo. E você era boa nisso. Mas isso, usar recursos de inteligência, puxar arquivos classificados, isso não é legal." "Não." Malcolm se virou para encará-la. "Não é, e se você quiser que eu pare, eu paro. Se você quiser confiar no sistema para lidar com isso, eu recuo e deixo acontecer." Catherine olhou para a neta, para os monitores rastreando sinais vitais que podiam mudar num instante, para a incubadora que era a única coisa mantendo essa vida minúscula presa ao mundo. "O sistema falhou com nossa filha", ela disse. "O sistema deixou ele machucá-la por anos porque ninguém estava disposto a ver o que estava acontecendo." Ela se virou para Malcolm. "Não para. O que você tiver que fazer, não para até que ele nunca possa machucar ninguém de novo." Malcolm acenou uma vez. "Então preciso fazer mais ligações." Enquanto Vivian lutava pela vida na cirurgia, Preston lançou seu contra-ataque. A equipe jurídica dele entrou com pedido de tutela de emergência, alegando que Vivian estava incapacitada e incapaz de gerenciar os próprios assuntos. Entraram com moções para limitar o acesso dos Mercers, alegando que eram parentes afastados com motivos financeiros. Contrataram uma firma de relações públicas para gerenciar a narrativa. Preston deu uma entrevista chorosa para uma emissora local simpática. Ele usou um suéter azul que fazia os olhos parecerem úmidos. Segurou uma foto de Vivian do dia do casamento. A voz rachou em todos os momentos certos. "Só quero que minha esposa acorde. Eu a amo tanto. Não entendo por que os pais dela estão tentando me manter longe do lado dela." A entrevista viralizou. As redes sociais encheram com clanar a justiça para Preston. Um financiamento coletivo apareceu para o fundo de defesa legal dele. Artigos de opinião foram escritos sobre leis exageradas e os perigos de julgamentos precipitados. A maré da opinião pública virou. De repente, os Mercers eram os vilões. O casal, tentando separar um marido devotado da esposa ferida. Os intrusos interferindo numa tragédia familiar. O detetive Briggs foi tirado do caso. O capitão chamou de conflito de interesses. Chamou de procedimento. O capitão olhou nos olhos dele e silenciosamente pediu desculpas por algo que nenhum dos dois podia controlar. O sistema estava funcionando exatamente como Preston Ashford tinha pago para funcionar. 3 da manhã. Catherine sentou sozinha na capela do hospital. As mesas estavam vazias, as luzes zumbiam acima. As máquinas de venda automática cantavam seu hino mecânico eterno. Catherine encarou uma xícara de sopa que não tinha tocado. Estava ali tempo suficiente para formar uma película em cima. Em 35 anos como promotora, ela tinha perdido casos. Tinha assistido homens culpados saírem livres por causa de tecnicalidades, por problemas com testemunhas, porque júris tomavam decisões que ela não conseguia entender. Ela tinha aprendido a aceitar que justiça era imperfeita, que o sistema, com todas as suas falhas, era melhor que nenhum sistema. Agora ela não tinha certeza se acreditava mais nisso. Preston Ashford ia vencer. Ele tinha dinheiro, advogados, giro de mídia, e a inércia de uma sociedade que protege homens como ele. Ele ia vencer, e Vivian, se sobrevivesse, seria arrastada pelo inferno tentando lutar contra ele. O divórcio seria brutal, a batalha de custódia pelo bebê seria pior. Anos de litígio e violência emocional, enquanto Preston sorria para as câmeras e bancava a vítima. Catherine tinha visto isso antes.
Homens poderosos que destruíam suas famílias através do sistema legal, mães que perdiam os filhos porque pais tinham melhores advogados, mulheres que eram desgastadas até não ter mais nada. Ela não ia deixar isso acontecer com Vivian. Malcolm a encontrou lá, encarando a sopa congelando. Ele sentou em frente a ela. Não falaram por um longo tempo. O silêncio entre eles era confortável. 40 anos de casamento tinham ensinado que palavras nem sempre eram necessárias. Finalmente, Catherine disse: "Fico pensando em quando ela era pequena." Malcolm esperou. Ela costumava ter pesadelos, rastejava para nossa cama e dizia: "Sonhei que as pessoas más voltaram para me pegar." E eu dizia: "Ninguém pode te machucar. Mamãe e papai não vão deixar." Ela olhou para Malcolm, os olhos vermelhos. "A gente mentiu para ela. A gente não. A gente mentiu. Prometemos protegê-la. E não protegemos. Alguém machucou ela por anos. E a gente não viu. A gente não parou. Todo o nosso treinamento, todas nossas habilidades, todos nossos contatos. E não conseguimos proteger nossa própria filha." Malcolm estendeu a mão pela mesa e pegou a mão dela. "Catherine, a gente não pode mudar o que aconteceu, mas a gente pode mudar o que acontece a seguir." "Como? Com seus contatos de espião? Com minhas conexões legais?" Nada disso a salvou de ser espancada até entrar em coma. "Não." A voz de Malcolm era baixa, mas dura. "Nada disso a salvou, mas vai destruí-lo." Ele apertou a mão dela. "Eu te prometo, Catherine, Preston Ashford vai perder tudo. O dinheiro, a reputação, a liberdade. Quando a gente terminar, ele vai ser um conto de advertência que todo agressor nesse país pensa antes de levantar a mão." Catherine olhou para o marido. O homem quieto, o pai gentil, o espião aposentado que tinha saído da aposentadoria para a missão mais importante da vida dele. "Me promete," ela disse. "Eu prometo." A cirurgia terminou às 8h43 da manhã. A doutora Holloway os encontrou na capela, ainda de mãos dadas, ainda esperando o veredicto. "Ela está viva," a médica disse. As palavras pareceram custar algo a ela. "Ela está viva. O sangramento parou. Aliviamos a pressão. Mas não vou mentir para vocês. Os próximos dias são críticos. Não sabemos ainda que tipo de dano pode haver. Não sabemos se ela vai acordar, ou quando, ou como ela estará se acordar." Catherine fechou os olhos. "Obrigada." "Sinto muito não poder dar mais certeza." A doutora Holloway parecia exausta. "Lesões cerebrais são imprevisíveis. Às vezes pacientes nos surpreendem, às vezes não." "Podemos vê-la?" "Sim. Ela está sendo transferida para a UTI agora. Vocês podem sentar com ela." O quarto da UTI estava quieto. Monitores apitavam. Máquinas zumbiam. Vivian estava imóvel na cama, a cabeça enfaixada, tubos entrando e saindo do corpo. Malcolm ficou de pé ao lado da cama, olhando para a filha. "Eu não te protegi," ele disse baixinho. "Mas vou consertar isso agora. Vou garantir que ele nunca machuque ninguém de novo." Ele ficou ali até o amanhecer, assistindo, esperando, planejando. Às 2h da manhã, Malcolm dirigiu pelas ruas vazias da cidade. Estacionou do lado de fora da mansão Ashford, a casa onde a filha dele tinha sido espancada quase até a morte. As janelas estavam escuras. Preston estava lá dentro, dormindo pacificamente, confiante de que dinheiro e advogados fariam tudo desaparecer. Malcolm ficou sentado no carro por 1 hora. Só observando. Só pensando. Em outra vida, ele teria lidado com isso diferente. Em outra vida, havia habilidades que ele podia aplicar. Uma solução silenciosa que ninguém jamais rastrearia. Mas não era mais quem ele era. Não era quem Vivian tinha criado ele para ser. Sim, criado. Porque paternidade não era só sobre o que você ensinava aos filhos. Era sobre o que eles ensinavam a você. E Vivian tinha ensinado a ele que havia formas melhores de derrotar monstros do que se tornar um. Ele foi embora. Havia um caminho melhor. Um caminho que não só parava Preston Ashford, um caminho que o destruía completamente, publicamente, legalmente. O caminho levaria mais tempo, mas o destino valeria a pena. Dia 18. A primeira coisa que Vivian percebeu foi som. Monitores apitando, uma voz distante dizendo o nome dela. O suave whoosh de máquinas mantendo ela viva. Depois dor. Uma dor latejante profunda na cabeça que pulsava com cada batida do coração. O corpo inteiro parecia pesado, errado, desconectado de si mesmo. Ela tentou abrir os olhos. A luz era forte demais. Fechou de novo. "Vivian!" A voz estava mais perto agora, familiar. "Vivian,
Você consegue me ouvir? Nina, a enfermeira, a que tinha estado lá nas horas escuras, a que Vivian lembrava das bordas dos sonhos de coma. Ela tentou falar. A garganta estava seca, os lábios rachados. A palavra saiu como um grasnado. Bebê. O rosto de Nina surgiu em foco acima dela, lágrimas escorrendo pelas bochechas da enfermeira. Ela está bem. Está na UTI neonatal. Ela é uma lutadora, igual a mãe. Vivian processou isso. A filha estava viva. Ela estava viva. As duas tinham sobrevivido. A segunda pergunta veio mais difícil, puxada de algum lugar mais fundo. Onde está Preston? A expressão de Nina mudou, ficou cuidadosa. Ele não está aqui agora. Não deixe ele chegar perto de mim. A voz de Vivian rachou nas palavras. Por favor, não deixe ele chegar perto de mim. Eu não vou. Nina apertou a mão dela. Eu prometo, ninguém vai te machucar de novo. Catherine e Malcolm foram chamados ao quarto de Vivian dentro de 1 hora. Tinham estado na cafeteria do hospital, bebendo a terceira xícara de café, revisando a última informação dos contatos de Malcolm. Quando atravessaram a porta e viram os olhos de Vivian abertos, Catherine fez um som que era meio soluço e meio risada. Ai, minha filha! Ela atravessou o quarto em 3 passos, abraçando a filha com cuidado. Ai, minha filha! A voz de Vivian era fraca, mas firme. Eu estava tentando te contar. Naquela noite, eu estava mandando mensagem para mamãe quando ele... Ela não conseguiu terminar. Você não precisa explicar nada. Catherine se afastou, segurando o rosto de Vivian nas mãos. A gente sabe de tudo. E acabou agora. Ele nunca vai te tocar de novo. Malcolm estava de pé ao pé da cama, assistindo. O rosto calmo, os olhos não. Quanto tempo? Vivian perguntou. Você esteve inconsciente por 18 dias. A doutora Holloway explicou a cirurgia, as complicações, a recuperação pela frente. Você está estável agora. O bebê está estável, mas você tem um longo caminho pela frente. Vivian acenou devagar, tentando encaixar as peças. 18 dias, quase 3 semanas da vida dela. Quase 3 semanas da vida da filha que ela tinha perdido. Quero ver ela disse. Quero ver meu bebê. A doutora Holloway trocou um olhar com Catherine. Logo, quando você estiver um pouco mais forte. Agora precisamos que você descanse e se recupere. Mas ela está bem? Ela está indo extraordinariamente bem. 33 semanas agora. Ganhou quase meio quilo. Está respirando sozinha a maior parte do tempo. Vivian fechou os olhos. Lágrimas escorreram dos cantos. Eu ia deixar ele, ela sussurrou. Eu tinha começado a planejar. Eu ia sair. Catherine pegou a mão dela. A gente sabe. E você ainda vai. Você vai sair. E você vai ser livre. E ele vai passar o resto da vida pagando pelo que fez com você. Havia algo na voz da mãe que fez Vivian olhar para cima. Uma dureza que ela nunca tinha ouvido antes. Uma promessa envolta em aço. Mãe, o que vocês estão fazendo? O que deveríamos ter feito anos atrás? O maxilar de Catherine estava travado. Protegendo nossa filha. O detetive Briggs visitou por conta própria. Ele tinha acompanhado o caso apesar de ter sido tirado, rastreando as evidências por canais não oficiais, construindo um arquivo que nenhum oficial superior tinha autorizado. Ele sentou numa cadeira ao lado da cama de Vivian e fez a pergunta diretamente. Senhora Ashford, preciso te perguntar, você quer prestar queixa contra seu marido? Vivian olhou para os pais, depois para a fotografia da filha que Nina tinha colado na parede. 1,6 kg agora. Um punhinho minúsculo erguido como em desafio. Sim! A voz dela era mais forte do que tinha sido. Quero prestar queixa. Quero testemunhar. Quero que ele olhe nos meus olhos enquanto eu conto ao mundo o que ele fez. Briggs acenou. Então vamos precisar trabalhar juntos. Isso não vai ser fácil. Os Ashfords têm recursos, conexões. Eles vão lutar sujo. Eu sei. Vivian encontrou os olhos dele. Mas eu cansei de ter medo. Cansei de me esconder. Cansei de proteger o homem que tentou me matar e a minha filha. Eu fiquei porque achei que podia consertar, ela disse mais tarde quando Briggs tinha ido e só os pais tinham ficado. Eu fiquei porque sair parecia admitir que eu tinha cometido um erro. Eu fiquei porque tinha vergonha. Catherine apertou a mão dela. Mas não tenho mais vergonha. A voz de Vivian endureceu. Estou furiosa. 3 dias depois, Vivian estava forte o suficiente para ser levada de cadeira de rodas até a UTI neonatal.
Nina empurrou a cadeira pelos corredores silenciosos, passando por vozes abafadas, famílias preocupadas e o apito infinito de máquinas que mediam vida e morte em incrementos digitais. A UTI neonatal era quente, pouco iluminada, projetada para imitar o útero o máximo que a medicina moderna permitia. Nina parou a cadeira de rodas em frente a uma incubadora no canto. Aqui está ela, a enfermeira disse suavemente. Sua filha. Vivian olhou através das paredes de plástico para a forma minúscula dentro. 1,6 kg, ainda tão pequena, ainda ligada a monitores, mas respirando, vivendo, lutando. Ela pressionou a palma contra o plástico quente. Oi, bebê, ela sussurrou. Sou sua mamãe, me desculpa por ter demorado tanto para te conhecer. A mão do bebê se contraiu. Dedinhos minúsculos flexionando contra o cobertor macio. Posso segurar ela? Nina verificou com a enfermeira da UTI neonatal. Arranjos foram feitos. Mãos cuidadosas transferiram o pacotinho minúsculo da incubadora para a mãe. Vivian segurou a filha pela primeira vez. 1,5 kg de impossibilidade. Pele translúcida sobre veias azuis. Olhos fechados contra um mundo para qual ela não estava pronta. Mas quente. Viva. A filha dela. A razão dela para tudo que viria a seguir. Vou te dar o nome de Rosa, Vivian sussurrou, porque rosas crescem espinhos para se proteger. E você vai precisar de espinhos, bebê. O mundo é difícil. Rosa Catherine Mercer. Um nome novo para um novo começo. Sem Ashford em lugar nenhum. A manchete do jornal caiu como uma bomba. Histórico de violência de CEO. 3 mulheres contam suas histórias. O artigo era meticulosamente pesquisado, legalmente revisado e absolutamente devastador. 3 mulheres que Preston tinha namorado antes de Vivian. Cada uma tinha experimentado o mesmo padrão. O bombardeio de charme, o isolamento, o primeiro golpe que veio do nada, as lágrimas e desculpas e promessas de mudar. Uma mulher tinha sido paga $200 mil para assinar um acordo de confidencialidade. Outra tinha retirado as acusações depois de receber ameaças à família. A terceira simplesmente desapareceu da vida pública, quebrada demais para lutar. Elas estavam prontas para falar agora, prontas para contar suas histórias, prontas para assistir Preston Ashford finalmente enfrentar consequências. Os contatos de Malcolm as tinham encontrado, as conexões legais de Catherine as tinham protegido. Juntos, tinham dado a 3 mulheres a coragem de falar. A equipe de relações públicas de Preston entrou em modo de crise, declarações de controle de danos, negação de todas as acusações, ataques ao caráter das mulheres corajosas o suficiente para falar. Não funcionou, porque quando uma peça de dominó cai, as outras seguem. Harrison Cole, o diretor financeiro e melhor amigo de Preston, foi preso por fraude numa terça-feira de manhã. As evidências eram irrefutáveis. Contas offshore, registros falsificados, um rastro de papel de corrupção que se estendia por 15 anos. Harrison tinha sido o resolvedor de problemas de Preston para tudo. Ele sabia onde todos os corpos estavam enterrados. Ele virou em 6 horas. Em troca de acusações reduzidas, Harrison deu aos investigadores tudo: crimes financeiros, suborno de funcionários públicos, adulteração de testemunhas, alegações anteriores de abuso. As próprias mensagens de texto de Preston para Harrison discutiam casualmente como fazer problemas desaparecerem. Ela está ficando muito independente. Precisamos trazê-la de volta na linha. Talvez uma viagem ao hospital. Isso funcionou com a Jennifer. Essa mensagem sozinha teria sido suficiente, mas havia muito mais. Margot Ashford Wellington, a mãe de Preston, foi intimada numa quarta-feira à tarde. As tentativas dela de encobrir a violência do filho, pagar as ex-namoradas de Preston, ameaçar testemunhas, destruir evidências, agora faziam parte da investigação criminal. Ela ligou para Preston, em pânico. Estou enfrentando acusações criminais, por sua causa, por causa do que você fez. Mãe, se acalma. Advogados não vão nos ajudar agora. Eles sabem de tudo, cada pagamento, cada ameaça, cada testemunha que a gente fez desaparecer. A gente vai pra cadeia, Preston. Nós dois. Preston desligou, a mão tremendo demais para segurar o telefone. Theodore Ashford, o pai de Preston, morreu numa quinta-feira de manhã. O câncer finalmente levou o que a corrupção não conseguiu. Nas últimas horas, delirando com medicação para dor e a proximidade da morte, Theodore fez uma confissão para a enfermeira do hospice. Eu ensinei tudo que ele sabe, Theodore murmurou. Preston, eu ensinei como lidar com mulheres.
Como mantê-las na linha. Minha esposa, a primeira, ela ia me deixar. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu tive que ensinar ela o que acontece quando uma mulher esquece o lugar dela. A enfermeira gravou tudo. Quando o coração de Theodore finalmente parou, ela contatou o detetive Briggs. Ele confessou, ela disse, o que fez com a esposa, e ensinar o filho a fazer a mesma coisa. Briggs ouviu a gravação 3 vezes. Depois adicionou ao arquivo de evidências que estava ficando mais grosso a cada dia. A diretoria da Ashford Development Corporation convocou uma reunião de emergência numa sexta-feira à tarde. Preston sentou à cabeceira da mesa, cercado por homens que tinham sido seus aliados por 20 anos. Homens que tinham lucrado com o dinheiro Ashford. Homens que tinham olhado para o outro lado quando sussurros surgiam sobre o temperamento de Preston. As namoradas de Preston, os acidentes da esposa de Preston. Eles não estavam mais olhando para o outro lado. Preston, acabou. O presidente da diretoria, 70 anos, que conhecia Theodore desde a infância, disse. A empresa não consegue sobreviver a isso. As investigações, os processos, a atenção da mídia. Nossas ações caíram 40% em 2 semanas. Nossos parceiros estão se retirando. Nossos credores estão exigindo revisões de empréstimos. Isso é temporário, Preston disse. Quando a poeira baixar... A poeira não vai baixar, outro membro da diretoria falou. Você está enfrentando acusações criminais. Sua mãe está enfrentando acusações criminais. Seu diretor financeiro está cooperando com promotores. Você acabou, Preston. A única questão é se você leva a empresa junto. O que vocês estão dizendo? Estamos pedindo sua renúncia, imediatamente. Se você lutar contra a gente, vamos te remover à força. Isso não é uma negociação. Preston olhou ao redor da sala. Para os homens que conhecia a vida inteira. Homens que tinham comparecido ao casamento dele. Que tinham jogado golfe com o pai dele, que sabiam que tipo de homem ele era e nunca tinham dito uma palavra. Estavam abandonando ele agora, não por causa do que ele tinha feito, eles tinham tolerado isso por décadas. Por causa do que ele tinha custado a eles, dinheiro, reputação, o anonimato confortável da cumplicidade. Vocês vão se arrepender disso, Preston disse. Já nos arrependemos de muitas coisas, o presidente encontrou os olhos dele. Mas essa não é uma delas. O mundo de Preston desmoronou em pedaços nas semanas seguintes. Os bens foram congelados pendendo investigação. A associação ao clube de campo foi revogada. A agenda social esvaziou enquanto amigos e colegas de repente ficaram ocupados demais para retornar ligações. A mansão foi apreendida como parte da investigação de fraude. Produtos de crime, os documentos diziam. Ele foi reduzido a uma suíte de hotel paga com cartões de crédito que logo seriam cancelados, sozinho. Exceto pelos advogados que cobravam R$1.000 por hora para entregar más notícias. E então ele fez algo estúpido. Ele apareceu no hospital. Malcolm estava no saguão quando Preston atravessou as portas. O homem mais jovem parecia desgrenhado, barbado, olhos vermelhos, usando roupas que tinham sido dormidas. Quero ver minha esposa, Preston disse. Tenho direitos. Malcolm ficou entre Preston e os elevadores. Não levantou a voz. Não fez ameaças. Simplesmente olhou para o genro com a avaliação fria de um homem que passou 30 anos avaliando alvos. Você deveria ir embora, Malcolm disse. Ela ainda é minha esposa, tenho direitos legais de vê-la. Sua filha ainda carrega meu nome. O nome da sua filha é Rosa Catherine Mercer. A voz de Malcolm era gelo. Ela nunca vai saber que você existiu. Nunca vai saber que o pai biológico dela era um monstro. Ela vai crescer amada e protegida, cercada por pessoas que morreriam antes de deixar qualquer um machucá-la. O rosto de Preston se contorceu. Você acha que venceu? Acha que suas conexões e seus jogos de espião me derrotaram? Seus advogados estão negociando acordos de confissão porque sabem o que está vindo. Malcolm deu um passo à frente. Deixa eu te explicar uma coisa, Preston. Passei 30 anos trabalhando para pessoas que lidam com problemas silenciosamente, eficientemente, permanentemente. Estou aposentado agora. Mas ainda tenho amigos. Amigos que me devem favores. Amigos que podem fazer coisas acontecerem que ninguém jamais rastreia. O rosto de Preston empalideceu. Não vou te machucar, Malcolm continuou. Isso seria fácil demais. Em vez disso, vou assistir enquanto tudo que você construiu queima até o chão. Vou assistir enquanto você é arrastado pelo tribunal. Humilhado, condenado e preso. E depois vou assistir enquanto você apodrece numa cela. Sabendo que minha filha está feliz e bem-sucedida e criando a filha dela.
e que você não tem absolutamente nenhum poder sobre ela ou qualquer outra pessoa nunca mais. Malcolm sorriu. Não alcançou os olhos. Então, por favor, Preston, continue lutando, continue tentando. Só torna a destruição mais satisfatória. Preston encarou o homem mais velho, o aposentado quieto que fazia palavras cruzadas nas manhãs de domingo, o avô que parecia tão inofensivo. Ele se virou e foi embora sem outra palavra. Naquela noite, Preston sentou sozinho no quarto de hotel. A equipe tinha largado, ou sido demitida, ou simplesmente parado de aparecer. O telefone não tocava, a suíte parecia enorme e vazia. Ele serviu o uísque com mãos tremendo e percebeu pela primeira vez na vida que não fazia ideia do que vinha a seguir. 6 meses depois, o tribunal era antigo e grandioso, construído numa era em que justiça era feita para ser imponente, colunas de mármore, tetos altos, o peso da história pressionando todos que entravam. Vivian atravessou as portas com a mãe de um lado e o detetive Briggs do outro. Ela usava um vestido cinza simples, sem joias, exceto por uma corrente fina de ouro com um pingente de rosa. Um presente de Nina, a enfermeira que tinha se tornado amiga. Ela estava aterrorizada. Tinha temido esse dia por meses, o momento em que teria que enfrentar Preston em público, o momento em que teria que contar a história para estranhos e torcer para eles acreditarem. Mas sob o terror havia outra coisa, algo mais duro, algo que vinha crescendo desde que ela acordou naquela cama de hospital, 18 dias depois do marido quase tê-la matado. O tribunal estava lotado. Jornalistas na galeria rabiscando notas para as manchetes de amanhã. Defensores e apoiadores que tinham acompanhado o caso. Espectadores curiosos que queriam ver o CEO rico cair. Preston estava sentado na mesa de defesa com a equipe de advogados caros. Ele parecia diferente, mais magro, mais velho, o polimento desgastado para revelar o desespero por baixo. Quando Vivian entrou, ele se virou para olhar. Os olhos frios. Ela não olhou para ele. Não deu essa satisfação a ele. Caminhou até o banco das testemunhas com a cabeça erguida e os ombros retos. A promotora era uma mulher chamada Doutora Lisa Chen, pessoalmente escolhida pelos contatos de Catherine na comunidade jurídica. Ela era brilhante, implacável e profundamente comprometida a prender agressores. Senhora Mercer, ela começou. Por favor, conte ao tribunal sobre seu casamento com Preston Ashford. Vivian contou a história. Contou sobre o bombardeio de charme, o isolamento, o primeiro golpe que veio do nada, as lágrimas e desculpas e promessas de mudar. Contou sobre a escalada, as costelas quebradas que nunca foram reportadas, os olhos roxos explicados como acidentes, o medo constante que se tornou tão normal que ela esqueceu como era não ter medo. Contou sobre a noite em que quase morreu, a mensagem que estava tentando enviar, o som do punho de Preston contra o rosto dela, a longa queda pela escada, e a escuridão que se seguiu. Ela falou por 3 dias. A voz rachou às vezes, as mãos tremeram, mas ela nunca vacilou, nunca hesitou. Olhou para o júri e contou a verdade com clareza absoluta. Ele me disse que ninguém acreditaria em mim, ela disse. Ele me disse que eu tinha sorte de ter ele. Ele me disse que eu não era nada sem ele. Ela pausou. Ele estava errado sobre tudo. As evidências eram esmagadoras. Registros médicos mostrando anos de acidentes que não eram acidentes. Registros financeiros mostrando contas escondidas e testemunhas pagas. Testemunhos de 8 outras mulheres que Preston tinha abusado ao longo de 2 décadas. Harrison Cole subiu ao banco e descreveu 20 anos de encobrimentos. Os pagamentos às vítimas, as ameaças às famílias, as discussões casuais sobre como lidar com mulheres que saíam da linha. A doutora Holloway testemunhou sobre as lesões que tinha documentado, o padrão de abuso que ela suspeitava mas não conseguia provar até o corpo quebrado de Vivian chegar na emergência dela. Nina testemunhou sobre as palavras que Vivian tinha sussurrado no coma. Eu tentei ser boa o suficiente. Eu tentei tanto. E então a acusação tocou as mensagens de texto de Preston. As próprias palavras dele na própria voz dele, gravadas para a posteridade. Eu te mato se você tentar me deixar. Você me pertence. O júri ouviu tudo. A equipe de defesa de Preston tentou de tudo. Ataques ao caráter de Vivian, testemunhas especialistas que questionavam as evidências médicas, alegações de que os Mercers tinham orquestrado uma conspiração para destruir um homem inocente. Nada funcionou. Quando Preston subiu ao banco na própria defesa, a máscara dele finalmente despedaçou. A promotora o questionou sobre as mensagens de texto, sobre as testemunhas pagas, sobre o padrão consistente de violência que se estendia por décadas.
O charme de Preston evaporou, a compostura rachou. Ele gritou com a promotora, chamou Vivian de mentirosa, ameaçou o juiz. O júri assistiu o monstro emergir de trás da máscara. Viram exatamente com o que Vivian tinha vivido por 3 anos. A deliberação levou 4 horas. Quando o júri voltou, as 4 mulheres se levantaram e enfrentaram o réu. Na questão de tentativa de homicídio, consideramos o réu culpado. Na questão de lesão corporal grave, consideramos o réu culpado. Na questão de adulteração de testemunhas, consideramos o réu culpado. Na questão de crimes financeiros, consideramos o réu culpado. Culpado, 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 culpado. Enquanto o veredicto era lido, Vivian fechou os olhos. Pensou em todas as vezes que tinha acreditado nele, todas as vezes que tinha pedido desculpas por deixá-lo com raiva, todas as vezes que tinha achado que era culpa dela. Nunca foi minha culpa, ela sussurrou. Nunca foi minha culpa. Catherine ouviu, pegou a mão da filha e segurou firme. Não, querida, nunca foi. 4 semanas depois do veredito, o tribunal estava mais quieto para a sentença. Menos jornalistas, menos espectadores, só as pessoas que precisavam estar ali. Vivian tinha escrito uma declaração de impacto da vítima. Passou semanas nela, tentando encontrar palavras para algo que palavras nunca poderiam capturar. No final, manteve simples. Preston Ashford tentou me matar, ela leu, do banco das testemunhas. Ele me espancou e me degradou e me fez acreditar que eu merecia isso. Ele tentou me apagar da existência tão completamente que eu desapareceria e ninguém jamais saberia a verdade. Ela olhou para Preston pela primeira vez, desde que o julgamento começou. Ele olhou de volta com olhos vazios. Mas eu ainda estou aqui. Minha filha ainda está aqui. E você não tem mais poder sobre nenhuma de nós. Ela dobrou a declaração e desceu. A juíza Patricia Reynolds tinha 72 anos. Estava no tribunal há 30. Tinha visto todo tipo de caso, de pequenos furtos a assassinatos em série, fraude corporativa a agressão violenta. Tinha aprendido a ser comedida nas palavras, cuidadosa nos julgamentos, mas quando olhou para Preston Ashford, o rosto endureceu. Sr. Ashford, ela começou, o senhor recebeu todas as vantagens na vida, riqueza, educação, oportunidade, conexões familiares que abrem portas que a maioria das pessoas nem consegue ver. O senhor poderia ter feito qualquer coisa, sido qualquer coisa. Ela pausou. Em vez disso, escolheu aterrorizar, abusar e quase assassinar uma mulher que confiou em você. Usou seu dinheiro e suas conexões para silenciar suas vítimas e escapar de responsabilização. Acreditou que sua riqueza o tornava intocável. A voz dela baixou. O senhor estava errado. O tribunal estava em silêncio. O senhor não é uma vítima. O senhor não é incompreendido. O senhor é um predador violento que acreditou que as regras não se aplicavam a você. As evidências nesse caso provam que o senhor abusou sistematicamente de múltiplas mulheres ao longo de 2 décadas, que quase matou sua esposa grávida e que usou seus recursos para encobrir seus crimes e intimidar testemunhas. A juíza Reynolds endireitou os papéis. Este tribunal sentencia o senhor a 25 anos até prisão perpétua em penitenciária estadual. O senhor não será elegível para liberdade condicional por 15 anos. Seus bens serão liquidados para pagar indenização às suas vítimas. Seu nome será adicionado ao registro de agressores violentos. E o senhor não terá contato com sua ex-esposa ou sua filha biológica sob nenhuma circunstância. O rosto de Preston ficou branco. Espero que os próximos 15 anos te deem tempo para refletir sobre o mal que causou. Mas francamente, Sr. Ashford, duvido que o senhor seja capaz desse tipo de autorreflexão. Ela bateu o martelo. Sessão encerrada. Enquanto Preston era levado algemado, ele se virou uma última vez, procurando por Vivian, procurando por algum reconhecimento, alguma reação, algum sinal de que ele ainda importava. Vivian não estava olhando para ele. Estava olhando para o celular. Uma foto que Catherine tinha acabado de mandar. Rosa, agora com 6 meses e próspera, tinha sorrido pela primeira vez. Um sorriso de verdade. O tipo de sorriso que fazia todo o resto desaparecer. Vivian sorriu de volta para a tela do celular, enquanto Preston Ashford desaparecia no corredor que o levaria para a prisão. Ela nunca mais olhou para ele. As consequências se espalharam pela estrutura de poder da cidade como fogo. O nome Ashford, que tinha significado privilégio e conexão por 3 gerações, se tornou sinônimo de desgraça. Parceiros de negócios se distanciaram.
Amigos da sociedade fingiram que nunca tinham sido próximos. As fundações de caridade silenciosamente removeram o nome Ashford dos prédios. Margot Ashford Wellington se declarou culpada de acusações menores em troca de cooperar com investigadores. Recebeu 5 anos em prisão federal e fugiu para a Europa depois da liberação, onde viveu em obscuridade até a morte, uma década depois. Harrison Cole cumpriu 3 anos e emergiu um homem quebrado, inempregável e ostracizado pela única comunidade que já conheceu. E por toda a cidade, em salas de reunião e clubes de campo e encontros privados, uma história se espalhou sobre o casal quieto e aposentado que destruiu um CEO, sobre as conexões que eles tinham e ninguém sabia, sobre o que acontecia quando você machucava a filha deles. Malcolm e Catherine nunca confirmaram nem negaram nada. Não precisavam. Algumas lições são aprendidas através do medo, e o medo dos Mercers se tornou um conto de advertência que seria sussurrado por anos. 1 ano depois, Vivian estava de pé na entrada de um pequeno escritório num armazém convertido no centro. O espaço era modesto, tijolos expostos, móveis de segunda mão, computadores doados, mas era dela, construído do nada, cheio de propósito. A placa acima da porta dizia Fundação Rosa. Tinha levado 1 ano para fazer acontecer. 1 ano de cura e planejamento e construir algo novo das cinzas da vida antiga. 1 ano de terapia e recuperação e aprender a reconhecer a própria força. A Fundação Rosa fornecia recursos legais e apoio para sobreviventes de violência doméstica. Consultas jurídicas gratuitas, encaminhamentos para moradia de emergência, advocacia e acompanhamento através do sistema judicial. Tudo que Vivian tinha precisado e não conseguia encontrar quando estava presa no mundo de Preston. A fundação era o jeito dela de transformar dor em propósito. O jeito dela de garantir que outras mulheres não enfrentassem o que ela enfrentou sozinhas. Rosa Catherine Mercer tinha 18 meses agora. Tinha os olhos da mãe e o queixo teimoso do avô. Estava aprendendo a andar, dando passos trêmulos pelo chão da casa da família Mercer, em Westbrook. Encantada com a própria mobilidade, ela nunca saberia de Preston Ashford. Nunca aprenderia que o pai biológico era um monstro. Cresceria conhecendo apenas amor e segurança, e a proteção feroz de uma família que morreria antes de deixar qualquer um machucá-la. O jantar de domingo na casa dos Mercer tinha se tornado tradição de novo. Vivian ajudava a mãe a cozinhar enquanto Malcolm sentava no chão com Rosa, construindo torres de blocos que a criança adorava derrubar. O cheiro de carne assada enchia a cozinha, e o som de risadas ecoava por cômodos que tinham conhecido luto demais. Pai! Vivian disse, observando Malcolm fazer sons exagerados de consternação, enquanto Rosa demoliu a última criação dele. Nunca te perguntei, o que exatamente você fazia na CIA? Malcolm olhou para cima, sorrindo levemente. Eu era contador. Você não era contador. Eu era um contador que ocasionalmente tinha que lidar com situações incomuns. Vivian riu, pela primeira vez em anos. O som era livre, desprotegido. A risada de uma mulher que tinha atravessado o fogo e emergido do outro lado. Rosa foi cambaleando até a mãe, braços erguidos. Vivian a pegou no colo e segurou perto. Seu vovô está sendo misterioso, ela disse para a filha. Isso vai ser uma coisa com ele, se acostuma. Os olhos de Malcolm encontraram os de Catherine pelo cômodo. Depois de 40 anos de casamento, palavras eram desnecessárias. Eles tinham feito o que se propuseram a fazer. A filha deles estava segura. A neta estava prosperando. O monstro que ameaçou as duas passaria os próximos 15 anos numa cela. Não era suficiente. Nunca seria suficiente. Não pelos anos de abuso. Não pelo bebê que chegou cedo. Não pelas cicatrizes que nunca cicatrizariam completamente. Mas era algo. Era justiça. Era um começo. Naquela noite, depois que Rosa estava dormindo no berçário que tinha sido o quarto de infância de Vivian, Vivian sentou na varanda dos pais. A noite estava quente. Grilos cantavam na escuridão. As estrelas eram brilhantes o suficiente para ver, mesmo tão perto da cidade. Catherine se juntou a ela com 2 xícaras de chá. Sabe, Vivian disse, eu costumava achar que era fraca. Catherine esperou. Que eu fiquei porque não era forte o suficiente para sair. Que tudo o que aconteceu era culpa minha de alguma forma. Que se eu tivesse sido mais esperta, ou mais corajosa, ou melhor, eu teria visto o que ele era antes de ser tarde demais. E agora? Agora eu sei que é preciso força incrível para sobreviver o que ele fez.
Para acordar todo dia e continuar em frente quando alguém está sistematicamente tentando te destruir. Para erguer a cabeça e sorrir e fingir que tudo está bem porque é a única forma de passar mais um dia. Vivian olhou para a mãe. Eu não era fraca, mãe. Eu estava sobrevivendo. Essa é a coisa mais difícil que existe. Catherine pegou a mão dela. Você nunca foi fraca. Nunca foi quebrada. Você só estava esperando o momento certo. Que momento? O momento em que você lembrou quem você era. O momento em que você decidiu que merecia melhor. O momento em que você escolheu você mesma. Vivian ficou em silêncio por um longo tempo. O chá esfriou nas mãos dela. As estrelas giraram lentamente acima. A porta da prisão estava destrancada o tempo todo, ela disse finalmente. Eu só não conseguia ver porque ele tinha me convencido de que eu merecia ficar enjaulada. Ela olhou para a mãe. Mas eu nunca mereci. Não, querida. Nunca mereceu. Alguns monstros usam terno. Eles sorriem para as câmeras e apertam mãos de prefeitos e doam para hospitais infantis. Eles se escondem à vista de todos, protegidos por dinheiro e status e a cumplicidade de pessoas que não querem ver a verdade. Mas monstros podem ser derrotados, não por outros monstros, mas por pessoas comuns que se recusam a desviar o olhar, por pais que protegem seus filhos, por sobreviventes que escolhem falar. Vivian Mercer não precisou de ninguém para salvá-la. Ela só precisou de tempo, tempo para ver claramente, tempo para encontrar a voz, tempo para lembrar quem ela era antes de alguém tentar convencê-la de que ela não era nada. Ela nunca foi nada, ela nunca foi fraca. Ela só estava esperando o momento certo, o momento em que ela se levantou, pegou a filha e saiu do fogo. Se essa história te emocionou, se te fez sentir algo real, quero te pedir 3 coisinhas. Primeiro, aperta aquele botão de se inscrever e ativa as notificações. A gente lança histórias assim toda semana. Histórias que entretêm, mas também empoderam. Segundo, deixa um comentário. Me conta. Você já conheceu alguém presa numa situação como a de Vivian? O que você diria para essa pessoa se pudesse? E terceiro, compartilha esse vídeo. Manda para um amigo. Posta no seu perfil. Você nunca sabe quem pode estar lutando em silêncio, esperando que alguém mostre que ela não está sozinha. Seu apoio ajuda a gente a alcançar mais mulheres que precisam dessas histórias. Juntos estamos construindo uma comunidade que se recusa a desviar o olhar. Obrigada por assistir, obrigada por ouvir e obrigada por fazer parte dessa jornada com a gente. Até a próxima.